o tesouro teológico. A epístola de Paulo aos Efésios é considerada nos meios teológicos como a princesa das epístolas paulinas. Isso porque traz verdades espirituais que aprofundam o nosso entendimento da salvação por meio da graça de Deus. É interessante que o apóstolo Paulo, ao começar essa epístola, logo no capítulo 1, versículo 1, ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. E ele está, quando nós pegamos no texto grego, que ele diz Paulos, apóstolos Christou Jesou, diatelematos tuteu, ele está deixando bem evidente que ele não se atemoriza pela posição de outros apóstolos ou de pessoas que não o consideram um apóstolo, porque ele não viveu com Jesus, ele não partilhou dos milagres de Jesus, ele não viveu cotidianamente ouvindo os ensinamentos de Cristo. E ele diz que diatelematos tuteu significa pela exclusiva vontade de Deus. Ele não pediu, ele não queria, mas Deus o comissionou. Deus o chamou para ser apóstolo. E essa epístola que ele escreve aos Efésios é um verdadeiro tratado espiritual. É um verdadeiro tratado teológico. É uma joia de raro esplendor. Quem lê a epístola aos Efésios logo imagina que o apóstolo está num palácio doirado, enfeitado, rodeado de coisas magníficas, porque o que ele deixa transparecer são coisas maravilhosas. Mas, na verdade, o apóstolo está numa cela de prisão e ele escreve coisas esplendorosas. Quando ele começa no capítulo 3, capítulo 1, versículo 3, ele diz: Eulogetos hoteos caipaterto quiriu remon, ho eulogesas remas em passe eulogia penamatike. Ele em tois é por aniois em Cristo. Ele diz: bendito, abençoado, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte, com toda espécie de bênção espiritual, nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele fala de uma dimensão espiritual para onde os crentes, as pessoas que acreditam em Cristo, são transportados espiritualmente para que possam meditar na revelação da palavra de Deus. É isso que ele deixa transparecer logo nos primeiros versículos desta joia de raro esplendor. E um dos objetivos maiores de Paulo ao escrever essa epístola é deixar algo bem evidente aos olhos de todo aquele que pudesse ler ou ouvir as palavras que estavam escritas nesta epístola. No capítulo 1, versículo 18, o apóstolo Paulo deixa evidente que o objetivo dele ao escrever esta epístola é que aqueles que estão ouvindo ou lendo possam ter um entendimento espiritual para saber qual é a esperança do chamado, a esperança da vocação, da riqueza, da sua glória, da herança dos santos em Cristo. Ele deixa evidente, ele deixa claro, através das palavras que ele coloca no original grego, perfotismenos. Quando ele começa o versículo 18, perfotismenos significa sendo iluminados com uma luz claríssima. A própria preposição que é colocada antes do verbo fotismeno
deixa evidente que ele quer enfatizar a necessidade de uma iluminação do coração, uma iluminação espiritual, para que a pessoa possa compreender toda a revelação da palavra de Deus para a sua vida, para que fique evidente de que Deus quer ter um relacionamento pessoal através de uma interação do divino com o humano. É isso que Paulo revela quando ele diz perfotismenos tus oftalmustes cardias irmão. Ele diz nitidamente, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual é a esperança do seu chamado e qual a riqueza da sua herança nos santos, nos separados. Quando ele fala de santos aqui, ele não está dizendo de pessoas que foram glorificadas, não. Hagioi significa separados, separados para Cristo, separados do mundo, separados das coisas que o mundo oferece para buscar a suprema grandeza do poder de Deus e conhecer tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Quando ele diz no versículo 19, qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Nós vemos que ele usa aqui os adjetivos que nos mostram que existe um poder sobrenatural agindo sobre o coração e a mente de todo aquele que busca fazer a vontade de Deus. E ele diz que ele está orando para que sejam iluminados. Ele diz, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus Cristo, não cesso de dar graças por vós e fazer menção de vós em minhas orações. Ele orava para que os olhos espirituais de todos aqueles que estivessem ouvindo ou lendo essa epístola tivessem os seus corações iluminados, os olhos dos seus corações, seus olhos espirituais, que eles pudessem ver não com os olhos de carne, não com os olhos humanos, mas com os olhos espirituais, que existem coisas preparadas por Deus muito mais grandiosas do que as maravilhas que o mundo pode oferecer. As pessoas hoje estão inebriadas pelas maravilhas do mundo moderno. O mundo moderno tem oferecido grandes satisfações pessoais às pessoas que possuem condições financeiras. O mundo moderno tem oferecido muita tecnologia, muita ciência, mas tem se esquecido das coisas de Deus. Deus tem sido relegado a um segundo plano e as pessoas estão se afastando cada vez mais desse poder sobrenatural que pode trazer, sim, ao homem a satisfação plena, porque a verdade revelada, ela liberta. Quando nós lemos em João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará, nós podemos compreender que existe necessidade de uma libertação dessas coisas que nos prende ao desejo de ter coisas naturais. O homem moderno é valorizado pelo ter. Está em segundo plano o homem ser valorizado pelo ser. Mas para Deus não importa o que o homem tem. Não importa, importa o que o homem é. A essência interior é que faz a diferença para Deus. E algo que deixa essa epístola maravilhosa mais transparente aos olhos espirituais e faz com que todo crente, toda aquela pessoa que acredita em Deus, quando lê essa epístola com o coração aberto, pode ver que existe algo sublime, algo sobrenatural, algo que vai fazer a diferença na sua vida
espiritual é uma revelação que o apóstolo Paulo coloca no capítulo 2, no versículo 8. Ele diz no original grego: Te chariti estes esosmenoi diapisteos, kai tut urge echemon teu doron. Ele diz: porque pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos por intermédio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça. Graça charis significa favor imerecido. É algo que nós não merecemos. Deus nos dá pelo amor. Salvação é pelo amor. O dom gratuito de Deus é pelo amor. O amor é o motivo de Deus para que nós possamos ter acesso a essa maravilhosa salvação. Pela graça, por intermédio da fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Não podemos ver. Tomé, quando lhe disseram que Jesus tinha ressuscitado, ele ainda não tinha visto. Ele disse: de maneira alguma crerei se não colocar o dedo nos seus ferimentos. E quando Jesus apareceu a ele, disse: Tomé, eis aqui as minhas mãos, coloca aqui os teus dedos, coloca aqui a tua mão, coloca a mão no meu lado. E Tomé cai por terra, dizendo: Senhor meu e Deus meu. E Jesus diz: porque viste, creste, mas bem-aventurados serão aqueles que não viram e creram. Que somos nós hoje. Nós cremos no poder de Deus, nós cremos na revelação da santa palavra de Deus, e nós não vimos, porque a fé é isso. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. E o apóstolo Paulo, quando ele diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, ele está se referindo a isso, que não são as obras que vão nos salvar, mas a nossa fé em Cristo Jesus. Aceitar Jesus é isso. Aceitar Jesus é crer que Ele morreu em nosso lugar. Nós não poderíamos de forma alguma pagar pela nossa salvação. Jesus pagou com a sua própria vida, derramou seu sangue para remir os nossos pecados. Por isso nós temos a convicção de dizer que nós somos salvos por meio da fé. E isto não vem de nós, é dom de Deus. E ele complementa que a obra, ela deve ser sempre o resultado da fé, e não a causa. E ele diz: pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais de antemão ele preparou para que andássemos nela. A epístola paulina traz todas essas revelações, por isso nós a chamamos de o tesouro teológico. Ela é a princesa das epístolas paulinas. Ela é onde nós encontramos a verdade revelada de uma forma esplendorosa pelo apóstolo Paulo, que estava numa prisão. Mas ele traz essa joia ao nosso conhecimento, para que hoje nós saibamos que nós temos vida quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. O que nos chama a atenção também, irmãos, é que o apóstolo Paulo tem pleno conhecimento de que a morte, thanatos, não significa o fim de todas as coisas. Thanatos significa separação. Nós estamos sem Cristo separados de Deus. E no capítulo 2, ele diz a respeito da morte, e ele fala que Deus nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andamos outrora segundo o curso deste mundo. Ele diz assim:
Ele vos deu vida estando vós mortos aos vossos delitos e pecados. Capítulo 2, versículo 1. E o versículo 2 diz: nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Que situação terrível se encontra aquele que está separado de Deus. Ele está morto nos seus delitos e pecados. Ele está completamente inerte diante das verdades espirituais. Ele não se aproxima e não quer saber das coisas de Deus. Um dia ele terá que prestar contas de tudo isso que ele tem feito, porque ele não aceita que os seus pecados podem ser remidos pelo sangue do Cordeiro. A revelação de Efésios é de uma salvação de graça por meio da fé. Algo que só depende da fé, não depende de obras, porque as obras têm que ser a consequência e não a causa. Quando nós aceitamos a Cristo, ele diz que nós somos salvos por meio da fé para as boas obras que Deus de antemão preparou para aqueles que são salvos. Ele diz: pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Efésios capítulo 2, versículo 10. Então nós podemos encontrar nesse tesouro teológico, nesse tesouro que Deus deixou à nossa disposição para nele meditarmos. Medite na Epístola aos Efésios. A sua fé vai crescer. Você vai poder compreender a grandiosidade do poder de Deus que interage com o coração e com a mente, com a alma, com o espírito humano. Deus quer que nós tenhamos cada dia mais uma fé nesse projeto de salvação que ele preparou de antemão. Ele preparou antes da fundação do mundo para que fôssemos pessoas abençoadas e que tivéssemos fé naquele que tudo faz por nós. Que Deus abençoe o amado irmão, a amada irmã, e Deus abençoe a sua família e livre de todo mal. É o que eu desejo no nome santo e poderoso de Jesus. Amém.